A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um episódio do Eclésia Podcast. Estamos aqui para falar assuntos do reino de Deus, falar sobre o cristianismo, sobre a palavra, sobre a igreja em movimento, a igreja que pensa, né, que se move, que transforma. E eu sou o pastor Bismarck Santos, pastor da igreja Plena Unidade, e estou aqui junto com meu irmão em Cristo Jesus, pastor Michel Gonçalves. Muito comentado. É um tema até polêmico, né? Nesse episódio, um tema bem polêmico. E nós vamos falar sobre casamento, a vida a dois, pastor. Casamento. Isso. O que o senhor acha? Eu acho que para mim, o relacionamento mais importante que existe na face da Terra é o casamento. O relacionamento mais importante da fase da Terra é o É, relacionamento. inclusive é a pessoa mais importante que você tem que você vai escolher para passar a sua vida, né? O resto da sua vida. É a pessoa que você vai escolher para viver do seu lado até a morte, Michel. Então é muito, muito, muito importante. A gente vai falar bastante do porquê disso hoje aqui. Sim, perfeito. Nós temos hoje o episódio todo para poder falar Bora. sobre o casamento. É algo muito importante. Pastor, a primeira pergunta diante desse episódio, uma introduçãozinha, né? Uma introduçãozinha, bem uma introdução bem básica. Tá bom? Primeira pergunta dentro é o que é o casamento cristão? Casamento cristão É, e, é. e o que é o casamento também entre duas pessoas dentro do civil, religioso, essas coisas tudo certinho. Tá. O casamento é a união entre duas pessoas, né? O casamento é a união entre duas pessoas. Seja ela cristã ou não, casamento é a união de duas pessoas. Casamento é a formação de uma família, né? A formação de uma casa, de um lar. E existe o casamento civil e o casamento religioso. O casamento civil é aquele na qual a gente reconhece e assina perante os homens, perante a lei, perante a sociedade, e que a gente assine, que a gente registre, que a gente deixa tudo documentado, bonitinho perante a sociedade, para que tenha todos os direitos também garantidos aí, né, por lei. E o casamento religioso é aquele que quem é religioso, quem professa a nossa fé, por exemplo, pode ir lá na igreja com um pastor, né, da sua preferência, o seu pastor, né, que você tem ali honra e que você, né, tem uma certa intimidade para que ele possa abençoar o seu casamento ali e a sua vida a dois. Perfeito, perfeito. Então, a gente já tirou já aquele negócio da nossa mente o que é um casamento e como que a igreja segue esse conceito de casamento. Perfeito. Casamento é duas pessoas se unindo, tem a parte civil, religiosa, como o Senhor acabou de esclarecer para a gente aqui com muita clareza. Pastor, agora uma coisa muito importante. O que é um casamento cristão? Qual é a forma que uma pessoa tem que dar dentro do casamento cristão? Bom, o casamento É, cristão, para mim, é o casamento onde duas pessoas que seguem ao mesmo Deus, têm a mesma linha de fé, a mesma base de fé e prática, vão se unir no mesmo propósito, na mesma missão, no mesmo chamado, né? E vão para o mesmo lugar, caminham, servem ao mesmo Deus, são batizados no mesmo lugar. O casamento cristão é constituído por duas pessoas cristãs. Agora, a gente tem casamento que é constituído por uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã também. A gente tem casamentos, né, que... e como a gente deve agir nessa situação? O que o senhor acha dessa situação? Uma pessoa cristã e uma pessoa que não é cristã. Bora, começamos bem, começamos gostoso. Bom, Paulo dá um conselho muito legal para as mulheres, para começar, tá? Para as mulheres. Que as mulheres que, por exemplo, o casal, ele não é cristão. E dos dois se converte, né? O que acontece muito, inclusive na igreja, acontece com muita frequência, tá? Sim. A mulher se converteu, que inclusive hoje é o mais normal de se acontecer na igreja brasileira, é a mulher se converter primeiro, depois o homem. Quando a mulher se converte, o homem não, a Bíblia instrui que a mulher ganhe o seu marido, inclusive com o silêncio. Inclusive, ganhe ele não só com as palavras, mas com as atitudes, né? Ela precisa refletir Jesus dentro de casa. Então, se você é cristã e seu marido ainda não é, que você ganhe ele refletindo a graça de Jesus dentro de casa. E nem sempre pela palavra,
mas pelas atitudes, pelo comportamento, pela forma como trata, pela educação, por manifestar a graça de Jesus dentro de casa. Isso é pelo menos uma das formas, né? Uma das formas dentro de um casamento cristão. Uhum. Agora, como identificar um casamento de aparências e com um casamento um casamento que a pessoa verdadeiramente serve a Deus de verdade? Como identificar, pastor? O senhor sabe como identificar ou não? Cara, é difícil, tá? Confesso que é difícil. Por que é muito difícil? Porque é como identificar um cristão falso. Identificar um casamento falso, pra mim, é a mesma coisa que identificar um cristão falso. É difícil porque às vezes as pessoas elas sabem camuflar muito bem o que elas vivem. Então, às vezes as pessoas vivem realmente de aparências e a gente não sabe o que é dentro de casa. Eu já tive experiências, eu digo que é difícil porque eu já tive experiências de conversar com casais que para todo mundo, inclusive para mim, estavam ótimos, estavam vivendo bem, viviam passeando, viviam saindo, viviam curtindo a vida. E quando a gente senta no gabinete pastoral, eles estão em crise, estão pensando em separar, estão pensando em um deixar o outro, estão vivendo uma vida de aparências, já nem tem mais sentimentos um pelos outros. Então, é muito difícil identificar. Uma das formas de identificar é o contato, é a intimidade, é a proximidade. É por isso que o pastor é muito importante, né? Para saber como o irmão está, como está vivendo, quais as dificuldades, quais as necessidades, né? Como está a vida real, não só a vida que está aparentando lá fora, né? Sim, Ainda mais, perfeito. Michel, só para complementar, tá bom? Sim. Ainda mais nessa era de rede social, de mídias digitais, a gente vende o que a gente quer. Então, as pessoas às vezes postam que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas dentro de casa às vezes não tá bem assim. É por isso, novamente, da importância de um acompanhamento, pelo menos pastoral ali, ou de um amigo, de um casal de Deus, né, claro, para saber como que tá realmente no dia a dia. Hoje, nas redes sociais, pastor, as pessoas acabam postando muita coisa Uhum, e a gente olha, aparentemente tá perfeito dentro de exatamente. casa, família, entendeu? Perfeito. Quantas vezes, inclusive, Michel, pessoas olham para o casamento dos outros na rede social e falam, eu queria um casamento assim, pela rede social. Pela rede social. Mas quando vai nos bastidores, não é aquela alegria que demonstra nas telas, né, nas redes sociais. Eu tenho muita experiência onde Sim. casais são extremamente felizes na rede social. Inclusive, mulheres vêm falar pra mim, não, aquele marido ali trata a mulher bem. No dia das mulheres leva flor no serviço, no dia não sei o que, leva lá presente, caixa de bombom e tal. Mas eu conheço a pessoa e a pessoa trai a mulher. Então, assim, às vezes a rede social vende uma ilusão que não é realmente a realidade no dia a dia. Então, às vezes a gente compra uma ideia na rede social, queria aquele casamento assim, mas o casamento da pessoa nem sempre é o que demonstra ali na rede social. Sim, perfeito, pastor. Ainda mais nesse século, né? Que as pessoas usam tudo rede social. Ainda mais para postar as coisas. Pastor, o casamento, ele tem o poder de influenciar no ministério de duas pessoas. E qual é esse poder que ele tem para influenciar no ministério de duas pessoas? Cara, o casamento, pra mim, como eu comecei dizendo, é a instituição mais importante. Pra mim. A instituição mais importante que tem é o casamento. O casamento é onde duas pessoas se unem e se transformam em uma só, diz a palavra de Deus, né? Quando a gente se une, quando a gente se casa, a gente passa a ser um só, né? E um só, pra mim, é em todos os sentidos. Por exemplo, eu não prospero sozinho, eu prospero com a minha esposa. Eu não cresço sozinho, eu cresço com a minha esposa. Eu não evoluo ministerialmente sozinho, eu evoluo com a minha esposa. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade porque a gente separa muito o casal. Ah, ele tá crescendo, mas ela não. Ah, ele tá prosperando, mas ela não. Ah, mas ele tá evoluindo espiritualmente, mas ela não. Calma aí, meu irmão. Quando um prospera, o outro também tá prosperando. Vou te dar um exemplo pessoal, tá bom? Sim, Na minha casa, depois que eu me converti e aceitei Jesus e Deus começou a abençoar financeiramente a nossa casa, e graças a Deus, por misericórdia do Senhor, estamos bem hoje, nós conversamos e decidimos que a minha esposa vai tomar conta da casa. sim. Enquanto ela tomava conta da casa, dos filhos, de mim, de forma geral, eu comecei a prosperar bastante. Hoje estou muito bem, graças a Deus, né? E algumas pessoas até falavam, mas você está crescendo profissionalmente e a sua esposa? Ela está crescendo junto comigo, meu irmão. Tanto Isso. é que quando cai o salário na conta, não cai na minha conta. Ela não me pede dinheiro, por exemplo. Eu tô precisando. Não, a conta ela tem no celular dela. Ela faz o que ela quer. Ela tem acesso às minhas dívidas, os custos, o que sobra de dinheiro, o que a gente pode gastar, o que não. Então a gente prospera junto, a gente cresce junto, porque a gente está caminhando junto, então não tem separação, sabe, nesse quesito. Então, Sim. com certeza um auxilia o outro. Perfeito. Mas
O que o senhor enfrentou para chegar até aqui hoje junto com ela? Rapaz, eu acho que as críticas de fora, os julgamentos, as experiências de fora, às vezes é mais difícil do que a nossa vida realmente aqui dentro. Eu vou tentar explicar, tá bom? Sim, Como esse exemplo financeiro, para as pessoas eu tô crescendo e minha esposa não. Porque lá fora o mundo tá assim hoje, não, mulher ela precisa ser empoderada, ela precisa ser independente, ela precisa ter o seu dinheiro, ela precisa ter o seu trabalho. Pra mim, a mulher precisa ser o que ela quiser ser, meu irmão. Realmente, ela tem o poder de. Ela quer estudar, ela quer fazer faculdade, ela quer crescer. Igual eu falei pra ela, né? Hoje nós estamos estabelecidos, estamos bem. Se você quer fazer alguma coisa da vida, você quer estudar alguma coisa, você quer ser advogado, médica, o que você quiser, hoje você pode. Hoje ela pode olhar o que ela quiser ser, ela pode estudar pra ser, né? Mas o povo lá fora maltrata muito, Michel. sim. Inclusive, o povo maltrata muito qualquer decisão que você tome. Se você decide não ter filho, meu Deus, você não é de Deus. Se você decide ter um só é pouco. Se você decide ter dois, não, um casal é pouco. Precisa ter três. Aí você tem três é demais já. Não, você tá exagerando. Então, toda decisão que você toma, as É. pessoas tendem a colocar um peso muito grande sobre você. Então, a nossa casa enfrentou muita pressão nesse sentido. No sentido de que para que vocês estão fazendo isso? Vocês estão pensando só em um, só um tá crescendo, só um tá evoluindo, mas ninguém viu os meus filhos sendo educados como deveriam ser, com os padrões bíblicos enquanto ela estava tomando conta da casa. Ninguém viu que eu conseguia focar no meu trabalho porque eu não tinha preocupação com a minha casa. Eu nunca me preocupei com a minha Isso. casa. Eu conseguia focar no trabalho, eu conseguia focar na igreja, eu conseguia focar no lado espiritual, enquanto ela cuidava da gente nos bastidores. Então, a gente é um time, onde cada um atua de um jeitinho ali e que a gente cresce junto. Agora, a gente tem que filtrar realmente as opiniões de fora. Se você não filtra as opiniões de fora, muito provavelmente você vai passar a ser o que os outros estão desenhando para você. Você Sim. vai passar a fazer o que os outros acham melhor para você, o que os outros acham certo. E casamento é um acordo. Você senta com a sua esposa e fala: "Nossa casa vai funcionar assim, tá bom para você? Tá bom para mim? Tá bom. Então, assim você acha que nós vamos evoluir com mais velocidade, vamos crescer com mais velocidade? Acho. Tá acordado? Amém." As opiniões de fora, meu irmão, deixa que da porta pra lá, sabe? Então, as pressões foram as coisas mais difíceis que a gente enfrentou, assim. As pressões da vida, as pressões da As pressões opinião das externas, pessoas, de enfim, pessoas, externa. realmente. Eu costumo, às vezes, até falar isso, porque às vezes tem pessoas que dá conselho ou que quer questionar algo e ela não tem o potencial nem para falar, porque É ela não tem verdade. nem a vida É verdade. adequada da forma que ela está falando ou mencionando, né? Isso é É verdade. verdade. Inclusive, a maioria das pessoas que são críticas nunca construíram nada. Nunca construiu nada. Aí É, como que a gente vai absorver aquilo que as pessoas nunca exatamente. construíram nada? Isso é verdade, Um meu pastor. fato é que nós precisamos ter conselheiros, mentores, pessoas. Nós temos casais abençoados, né, que nos aconselham, nos direcionam. Então é claro que você precisa ter pessoas para te auxiliar. Mas filtre opiniões. Opiniões Tem que ser críticas filtrado. só por criticar de quem não construiu nada. Filtra isso em nome de Jesus. Sim. Meu pastor, o casamento é um plano de Deus desde o princípio? Como que a Bíblia apresenta isso? Ah, e é desde o jardim, né, meu irmão? No Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Capítulo 1, versículo 27. Vai dizer que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Criou. Deus criou o homem e a mulher no mesmo momento. A imagem de Deus é o homem e a mulher. É o casal. O casal é a imagem de Deus. Tanto é que no capítulo de número 5, versículo de número 2, Então Deus criou os dois os juntos. dois juntos. Formou em tempo diferente. Adão é formado Formou. primeiro. Calma aí, vamos lá, pra gente, os nossos ouvintes Bora, bora. ficarem sintonizados. Isso aí Bora isso é lá. algo bom. Então quer dizer que ele criou o homem e a mulher juntos, só que formou em espaço de tempo diferente. Exatamente. Correto? E mostre pra gente. Isso é Ó, algo maravilhoso. 1:27 já diz que ele criou o Sim, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. perfeito. No capítulo 1, versículo 27. Depois, no capítulo 2, vai falar que formou o homem, depois formou a mulher. E aí é espaço de tempo diferente. Veio Sim, realmente, o homem veio primeiro. Não muda nada no padrão estabelecido do homem vir primeiro, da mulher vir depois, não muda nada.
A única mudança é que eles foram criados juntos, formados em tempos diferentes. No capítulo 5, versículo de número 2, diz assim, ó. Vamos ler a partir do 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea os criou. Sim. Ele repete novamente o termo homem para os dois, para o casal. Sim. E ele fala que criou os dois como imagem e semelhança aqui no capítulo 5. Então, o casal é a imagem e semelhança de Deus também, né? Porque a gente tem a ideia de que só o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas não é. A mulher foi criada também quando Deus se refere à imagem e semelhança de Deus. Então, o casamento, ele é tão importante que desde a criação, antes mesmo de Deus formar, Adão ia ser formado primeiro e é o cabeça da casa e tá tudo certo, beleza? Mas antes mesmo da formação, na criação, já tinha um casal. Glória O a Deus. plano de Deus já era o casal desde o princípio. Já era o casal. Então Deus já projetou a formação dentro do casal. Porém, a formação da mulher foi um pouquinho depois Isso, da de Adão. costela, como Da todo mundo costela. sabe e tal. Perfeito, Exatamente. ótimo. Então aqui, essa base. Eu já ia pedir já também o senhor dar um texto bíblico falando a respeito, né? Para tirar as dúvidas das pessoas que vão estar nos assistindo aqui, ouvindo também esse episódio. Bom, e outra coisa, pastor, o que significa dois se torna uma só carne? O que significa dois se torna uma só carne? Para mim, dois se transformam em uma só carne é a mais proximidade que a gente tem da Trindade. A Trindade é um dos maiores mistérios que tem, pelo menos para mim, tá? Sim. É um dos maiores mistérios que tem adorar um Deus só que é representado em três pessoas. O Sim. casamento, para mim, ele é a instituição que mais se aproxima disso, porque nós somos dois, mas agora nos transformamos em uma só Sim. carne. E tem um detalhe interessante, tá? Sim. Eu já vou responder diretamente, mas tem um detalhe interessante. A gente só se transforma em uma só carne, na minha opinião, na hora do ato sexual. Na hora do sexo, né? Sim. Quando o homem conhece a mulher, sexualmente falando, é quando os dois se transformam em uma só Sim, carne. perfeito. Rapidinho, já vamos retornar esse negócio. Já que o senhor Bora. entrou dentro desse assunto, então se a pessoa comete um ato sexual antes do casamento, ela tá se tornando uma só Uma só carne carne. com aquela outra pessoa. Exatamente. Mesmo antes do casamento, mesmo Isso. antes de ser assinado, tudo aquela coisa Exatamente. toda É religioso. por isso que eu entendo que sexo antes do casamento é pecado. Pecado, entendi. Não no sentido de banalizar, mas é no sentido de que quando você tem o ato sexual, você se transformou em um só com aquela pessoa. Como você vai fazer isso com outra pessoa novamente? Então, se você é cristão e você tá pensando em namorar, namoro pra mim, inclusive, você só namora pra casar, meu irmão. O namoro é só pra você conhecer, saber como trata os pais, saber como trata a família, saber se é trabalhador, se não é, se ela é uma mulher direita e tal, beleza. Mas o sexo é só depois do casamento, porque é quando você se transforma em uma só carne. Então tem que ser reservado para isso. Embora eu não tenha tido esse privilégio, porque nós éramos do mundo e tal, esse é o padrão estabelecido biblicamente na minha visão, né? Sim. E aí, avançando e ser um só, para mim, é os dois passarem por tudo juntos. Os dois sofrem juntos, os dois choram juntos, os dois se alegram juntos, os dois prosperam juntos, os dois crescem juntos, os dois têm o mesmo ministério, o mesmo propósito, o mesmo chamado. Embora tenham missões diferentes, chamados diferentes, funções, dons espirituais diferentes, os dois fazem o mesmo ministério, o mesmo propósito, o mesmo chamado em todos os sentidos estabelecidos. Entendi. Perfeito. Pastor, o senhor lembra Efésios 5? O senhor Bora lá. recorda Efésios 5? Efésios capítulo 5. O que Isso. diz lá? Eu queria perguntar a respeito de Efésios 5, só que eu queria perguntar relacionada entre o homem e a mulher, dentro desse texto de Efésios Você 5. lembra o versículo também, não? Não, é do capítulo 1 e diante. Cadê Efésios? Aqui, cheguei. Efésios capítulo 5, versículo 1. Já pode ler a epígrafe do texto, o título. Regras para a nova vida. Isso. O que o senhor acha desse texto para o homem e para a mulher? Deixa eu tentar recordar aqui, tá? Sim. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos.
nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isso, bem sabemos que nenhum devasso ou pessoa impura, o homem avarento e tudo mais. Não entendi sua pergunta aqui. Dentro desse padrão de Efésios 5, relacionado ao homem e à mulher, a vida do homem e a vida da mulher. Bom, Efésios 5, na minha visão, e aí se eu tiver Sim. enganado, você pode me corrigir, tá Não, bom? sim, perfeito. Efésios capítulo 5, ele começa Pode. falando sobre a impureza. Eu acho que é no final do texto que ele fala sobre o homem e a mulher. Deixa eu só conferir. Versículo de número... Achei, ó. Versículo de número 22. Esposas, submetam-se aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher se sujeita em tudo, se sujeitem ao seu marido. Marido, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, estabelece como o homem e a mulher devem viver, né? Como deve ser o casamento, o ato conjugal e a vida a dois, né? E ele fala para a mulher se submeter e para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Qual é a sua opinião dentro Boa, desse padrão? nesse conceito, né? Boa, perfeito. Agora ficou claro. Bom, para mim, a submissão, ela significa literalmente... A palavra é forte, mas a palavra submissão, e aí se é melhor em grego do que eu e você pode me corrigir, fica à vontade, tá? Mas submissão significa estar debaixo de uma ordem. Está debaixo de uma ordem. Embora a gente hoje romantiza isso e fala, não, tem que estar na mesma missão, tá tudo bem, eu falo isso também, tá tudo certo. Dá para entender assim também. Mas, de fato, é entregar ao marido o poder de guiar a casa. A submissão da mulher é entregar ao marido o poder de carregar a casa, de tomar as decisões, de guiar a casa espiritualmente e em todos os sentidos. O papel do homem sempre foi esse, de liderar a sua casa, de guiar a sua casa. Então, quando fala para a mulher ser submissa, é entregar esse papel a ele, é seguir a liderança dele. Isso só é possível no casamento cristão, porque como é que você vai se submeter a uma liderança onde te leva para outros deuses, a adorar outros senhores? Sim, Então, perfeito. a submissão bíblica só é possível para um casamento bíblico, um casamento cristão. Para a mulher cristã, é fácil se submeter ao marido, porque entende-se que o marido, sendo cristão, o líder da sua casa, vai guiar ela, a sua casa, os seus filhos, para o caminho correto. Vai liderar a sua casa para o caminho correto. Em contrapartida, enquanto a mulher se submete a essa liderança do marido, o marido protege a esposa, assim como Cristo protege a igreja. Ele faz pela esposa o que Cristo fez pela igreja. O que Cristo fez pela igreja? Deu a vida, morreu. Morreu por ela, Protegeu. deu a Sim. vida por ela. Então, é muita graça, é muita misericórdia, é muito perdão envolvido no lado do marido, né? No lado do Isso. marido, é muita graça, é muita misericórdia, é muito perdão envolvido. Meu irmão, parece fácil, mas não é. Porque quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa e a gente tem que amar como Cristo, parece que a mulher tem a tarefa mais difícil. Mas a gente tem que perdoar como Cristo perdoa, e o perdão de Isso. Cristo é diferente do nosso padrão Diferente do estabelecido nosso como padrão, isso perdão. é verdade. Então, o perdão de Cristo é diferente, a graça é diferente, a misericórdia é diferente, entregar a vida é diferente. A gente tem que entregar a vida por ela. Então, a gente tem que estar na frente, na linha de comando. Quem entrega a vida pela esposa, pela casa, é o marido. Sim, perfeito. Então, no seu ponto de vista, a mulher tem que ser submissa, como o senhor falou, dentro desse padrão. Se uma moça cristã, de ser cristã, não segue dentro desse padrão, como que o senhor vê isso? Eu vejo que vai ter problema dentro de casa. Sim. Por quê? Porque todo padrão estabelecido, ele contém em si a melhor maneira de se viver em harmonia. E quando Deus estabelece o homem como cabeça da casa, como chefe da casa, o sacerdote da casa, aquele que guia, que lidera a sua casa, ele não estabelece isso por mero capricho, mas por sabedoria divina. Sim. Entendendo que o homem consegue carregar sobre si dores que mulher não consegue carregar, pancadas que mulheres não conseguiriam carregar. Então, o homem está na linha de frente e comandando a sua casa é porque nós sabemos, Michel, que as nossas emoções não são tão afloradas como o da mulher.
Nós não tomamos decisões no calor do momento como a mulher costuma tomar. A gente não é tão emocional como a mulher, a gente não é tão sentimental como ela, a gente é muito mais racional. Então a gente consegue tomar decisões com mais cautela, com mais maturidade, com mais cuidado. E quando eu falo isso, eu não tô falando que a mulher não tem nada disso. Tem mulher que é diferente, meu irmão. Tem mulher que, né, é inteligente, é sábia e tudo mais. Tem que ser, né? Mas, quando a gente fala de um, a gente não tá anulando o que o outro carrega. Sim, Porque a gente tem muito hoje um sentimento de torcida. Por exemplo, se eu isso. falo bem do marido é porque eu tô falando mal da mulher. Não, não tô falando isso. Eu tô só falando, estabelecendo o papel dos dois. Papel, isso mesmo. Então, o papel do homem é o de liderança por conta da carga que ele aguenta, né? A função. Perfeito, pastor. Pastor, e outra coisa importante também, que a gente precisa tirar as dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo, Uhum. vice-versa. Quando a mulher é uma mulher sábia, entendeu? E o homem não é um homem prudente, sábio, como que a mulher deve lidar dessa situação? Muito bom, muito bom. A mulher, ela vai ganhar o marido muito mais pelo silêncio, diz Paulo. Muito mais pelo silêncio do que pela fala. Então, a mulher, ela tem um jeito de nos ganhar diferente do homem. Sim, A mulher, pelo seu comportamento, pelo seu tratamento, pelos seus afazeres, pela forma como se comporta, como lida, ela consegue ganhar o marido com muito mais facilidade do que o homem com os seus comportamentos. A palavra diz assim, ó. Quando vai falar da mulher sábia, a palavra diz assim que os perdão. bastidores estão a coisa mais linda hoje. A palavra diz, Michel, que é melhor morar no telhado do que com uma mulher briguenta. Mulher onde? Melhor morar no telhado No do que com uma mulher telhado. briguenta. Melhor Alento? morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Sim. Então, a mulher rixosa, o comportamento rixoso de briga, de avarento, né, e tal, esse comportamento tende a afastar o homem. Então, se o comportamento de ser rixosa, de ser briguenta, afasta, logo o comportamento inverso aproxima, Aproxima. atrai, ganha. Verdade. Então, o inverso também é verdade. É por isso que a mulher consegue ganhar pelo comportamento, porque o mesmo comportamento que afasta, que é o fato de ser briguenta e rixosa, o contrário também, ser mansa, ser humilde, ser bondosa, também aproxima, também Entendi. ganha. É por isso que ela consegue ganhar o marido pelo comportamento. Agora, Perfeito. o homem precisa literalmente fazer a sua função de cabeça. E cabeça guia, Isso. direciona, aponta destino. Então, o homem, para ganhar a sua esposa, ele tem que ter direção. Ele tem que ter posicionamento de homem. Isso. Ele tem que realmente saber para onde vai, o que quer. A casa tá indo para onde, meu irmão? O seu casamento tá indo para onde? Você quer ser o que da vida? Vocês vão fazer o quê? Entendeu? Então o homem tem que ter direção, tem que apontar destino. Ele consegue ganhar a mulher quando ele tem um propósito e sabe apontar o destino para ela. Sim. Perfeito, meu pastor. Ótimo. Pastor, vamos entrar agora dentro de um. Continuar dentro desse pensamento, só que vamos entrar dentro o amor no casamento cristão. É um sentimento ou uma decisão? Amor, ele nunca foi um sentimento, ele é um mandamento. A gente tem que amar, inclusive não só no casamento. Jesus manda a gente amar. E amar não é sentimento, não, é mandamento de Deus. A gente Isso. tem que amar. Então se torna uma decisão. É uma decisão, com toda certeza. Na minha visão, é uma decisão. Amar é uma decisão. A gente não acorda hoje, eu tô sentindo de Então, amar. então só para o pessoal entender, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Inclusive, uma decisão a qual a gente não tem escolha. Não tem escolha. Não, a gente tem que amar. Mesmo sendo uma decisão, você não tem escolha. Não tem escolha. Não é a decisão que você toma ou não. É uma decisão que você tem que tomar. Tem que tomar. Não é uma decisão que você escolhe sim ou não, amar ou não amar. Essa decisão não existe. A decisão é de amar, porque Cristo mandou. Amar é um mandamento de Jesus. Aí é Então a gente tem que difícil. amar. É difícil entrar na mente das pessoas porque toda vez que fala uma decisão, você tem uma opção de escolha. Então não tem. Então não tem. No casamento fica pior, Michel. Porque depois que a gente casa, amar, além de ser uma decisão, é um dever. Sim, Além de ser uma decisão, é um dever. É uma obrigação, inclusive. Quando a gente trata isso como um sentimento comum que a gente pode ou não fazer, o divórcio fica na mesa, meu irmão. O sim. divórcio passa a ser uma opção na mesa. Se não der certo, a gente separa. É por isso que o mundo hoje, se não der certo, separa, troca. A gente não. A gente escolheu, meu irmão vai ter que aguentar essa varoa aí pro resto da vida. Eu ouvi, minha mãe sempre falava pra mim, o amor tudo suporta, sofre
e aguenta. E mesmo sendo uma decisão, eu vou ter que suportar, sofrer e aguentar. Verdade. O casamento, Michel, em si, ele precisa ser regado todos os dias, né? Sim, De ambos os lados, né? Tanto do marido como da mulher. E um conselho óbvio, básico, mas que a nossa geração precisa é: homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Homens precisam ser machos e mulheres precisam ser femininas. A gente tá perdendo isso na nossa geração. É por isso que a gente tá com tanto problema de identidade. A gente tá perdendo o óbvio, o básico. Então a gente tem que falar: homem, seja macho. Mulher, seja feminina, né? isso. Pelo amor de Deus. Mulher dentro de casa com roupa do marido e o cara chega em casa e tá com a roupa do prefeito, com a cara do prefeito, não se veste de forma sensual e tal. O marido é a mesma coisa, fica largado dentro de casa. Não, pelo amor de Deus, seja homem, seja macho, mulher, seja feminina, né? Pra que o amor ali continue, o desejo um por outro continue. Mas, ainda que esse desejo venha a esfriar de alguma forma, o divórcio nunca é uma opção sobre a mesa do cristão. O Sim, divórcio nunca é uma opção. Eu entendo, Michel, que quando a gente coloca o divórcio como uma opção sobre a mesa, logo a gente chega nele. sim. Se o divórcio é uma opção, não tem como. Você pode bater em todos os lados. Uma hora você chega nessa opção aqui. É por isso que o divórcio não está sobre a mesa para nós. A gente tem Mateus capítulo 5, me corrija se eu estiver lembrando errado, onde fala sobre divórcio, mas a única regra estabelecida ali é a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Isso, vamos entrar dentro desse termo que o senhor acabou de falar. Bora. É muito bom. Porque, vamos lá, se uma pessoa ela não teve um contato sexual, mas teve um contato físico normal, um beijo, um abraço, uma coisa, não chegou a ter o contato sexual. É, a pessoa pode divorciar ou não pode divorciar? Para mim, adultério é o que Jesus estabeleceu como adultério. Adultério não é mais o ato físico. É olhou, cobiçou, cobiçou é desejar pra você, né? É querer pra si. Olhou, cobiçou pra si, meu irmão, adulterou. Adulterou. Então é por isso que a gente tem que vigiar o nosso olhar, o nosso sentimento. É por isso que a gente tem que 24 tomar horas. conta. Exatamente. Se É a por isso que a gente pessoa tem que olhou, vigiar e orar o tempo inteiro. Olhou e desejou, meu irmão. acabou. Eu não tô falando de você olhar e achar alguém bonito, porque nós somos seres humanos. Mulheres acham homens bonitos, deveria, pelo menos, né? Normal, e homens acham mulheres bonitas. Eu não tô falando sobre isso. Sim. Não é, inclusive, homens acham outros homens bonitos. Você é um cara bonito, um cara afeiçoado. Hoje tá até se perdendo isso. Hoje não pode falar isso mais, porque eu tava até. Só abrindo um parênteses aqui, pra quebrar um pouco o gelo. Eu fui dar carona pra um irmão. Aí. O irmão entrou no carro, né? Eu falei, rapaz, tá cheiroso, hein? Porque ele entrou, o perfume tomou o carro, pô. Falei, tá cheiroso, ele ficou me olhando assim, tipo, De lado já, rapaz, opa. não, é um elogio. Esse aqui é o pastor mesmo, certeza. Que isso, cara? Não, então assim, do mesmo jeito que a gente elogia um homem, a gente pode elogiar uma mulher. Então eu não tô falando disso, eu tô falando de cobiçar, de desejar pra si, de querer tomar pra si, né? É o que acontece com o Davi, por exemplo, né? Sim. Então, isso é adultério. Quando você cobiça, quando você deseja pra si, quando você quer comer com os olhos, quer atrair com os olhos, puxar com os olhos, isso é a cobiça, né? Isso é o adultério, né? Então, o adultério pra mim, você precisa perdoar, porque o perdão também o perdão assim como o amor pra mim, você não tem escolha, você tem que Tem que perdoar. perdoar. Tem que perdoar, tem que liberar, tá tudo certo. Agora, perdoar e conviver juntos são duas coisas diferentes. Sim. Perdoar e conviver na mesma casa são duas coisas diferentes. Você pode perdoar, mas cada um no seu canto. Então, se adulterou, se teve imoralidade sexual, Sim. pra mim tem margem pra divórcio. Entendi. Perfeito, meu pastor. Ok. Mas se você conseguir perdoar, tiver estômago pra isso e conviver também, amém, meu irmão. Existe, né? Eu Existe já conheci pessoas já que perdoou e ainda conviveu. isso, e tem pessoas que têm casamentos felizes, inclusive, tá? Depois de perdoar, conviver e voltar a viver. E eu É. acredito no Deus que restaura. Agora, Então, eu pastor, acredito. o senhor tem quantos anos de casado? 15 anos. 15 anos de casado. Essa pergunta é extraordinária. Pastor, como manter um amor, viu, aceso, mesmo depois de muitos anos de casado? É regar, meu irmão. É regar no dia a dia. Porque assim, ó, uma das coisas que mais mata, e não só o casamento, mas a gente tá falando de casamento, é o dia a dia. Dia a dia. O dia a dia mata a gente, Michel, em todos os sentidos. A rotina, o fazer a mesma coisa por muito tempo acaba com a gente. Porque a gente
entra no casamento, por exemplo, e a gente entra, meu irmão, com aquele amor, com aquele desejo, a gente atravessa a cidade a pé, eu e minha esposa, era como de Japaratinga a Portugal a pé, a gente ia um pra casa do outro a pé pra se ver e tal. Então o início é aquela coisa linda, maravilhosa. Mas não vai ser sempre assim. Daqui a pouco você não quer nem atravessar da cozinha pra sala. Aí vai ficando mais complicado. Então a rotina, o dia a dia, tende a esfriar as coisas mesmo. Sim. Mas é normal, é a normalidade do casamento, da vida a dois. Então você precisa alimentar, precisa regar todos os dias. Eu costumo falar pra minha esposa que eu não tenho costume de ficar elogiando ela em público. Por exemplo, nós estamos numa mesa, eu não fico de gracinha, eu não fico elogiando tal, só às vezes assim, quando ela tá meio chateadinha, você tá linda, tal, na frente dos outros. Beleza, eu não tenho esse costume. Mas saiu todo mundo, pergunta pra ela como que é dentro de casa. É o tempo inteiro, meu irmão. Você tá linda. O que que você tá precisando pra ficar mais linda ainda? Eu te amo. É toda hora, o tempo inteiro. Ela tem que mandar parar. Por quê? Porque a gente tem que alimentar isso. A gente tem que alimentar isso. E isso no dia a dia é muito importante. Porque senão a gente acaba esfriando. E aí, pra você acabar perdendo o desejo, o amor e tal, é muito, muito arriscado. Sim. A pergunta que eu ia fazer Mas você tá só relacionada a perguntando isso. também, hein? Ia ser relacionada a isso. Eu falei pra você que eu ia vir com tudo hoje. Ia ser relacionada a isso, entendeu? Como lidar com os momentos de desânimos espiritual também dentro do relacionamento. Como você lidar dentro do momento de desânimo espiritual do relacionamento? Primeiro, respeito, empatia e espaço. Quando a gente casa, a gente passa a viver juntos a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, pelo menos deveria, né? Viva com seu cônjuge ali o máximo que você conseguir, tá? Então, é normal a gente viver muito tempo com ele. Porém, todo ser humano precisa de espaço. Por exemplo, a sua esposa tá chateada e você quer ficar lá em cima. O que que você tem? Melhora. Não, meu irmão, calma. Deixa a varoa respirar, dá um espacinho pra ela, vai fazer alguma outra coisa, vai, né, ler a Bíblia, orar, jejuar, fazer o que você quiser. Dá um tempo pra ela, respeita o tempo dela. Por quê? Porque às vezes a dor que ela tá sentindo pra você é besteira. Pra você, você fala, tá chateado por causa disso? Tá triste por causa disso? É aí que entra empatia e respeito. Eu não Sim. importa o nível da dor. Se ela tá sentindo, amém, eu respeito a dor que ela tá sentindo. E o espaço é quanto tempo ela precisa pra ficar mais calma e daqui a pouco eu ter abertura pra mim ir lá de novo. Então, pra mim, o princípio básico é respeito, é empatia e é espaço. Perfeito. Ok? É, é ambos ou não? Ambos, Ambos? dos dois lados. Tem que É, funcionar dos dois lados, com certeza. que eu esqueci de perguntar. Dos dois lados, com certeza. Deixa o seu Tá marido ir aqui. jogar um futebol, desestressar um pouco, ou se estressar ainda mais, em Eu tô alguns casos, sentindo né, Deus mano? aqui, eu tô sentindo Deus aqui. Eu tô sentindo Deus aqui. Perfeito, pastor. Pastor, em questão dos conflitos, nós vamos entrar agora dentro dos conflitos. Uhum. Conflitos e perdão. A discussão de um cristão em casamento é normal? Ó, vamos lá. É, tem que entender o que que é discussão na cabeça das pessoas. Sim. Porque, por exemplo, quando você fala pra mim discussão é normal, já vem na minha cabeça meu pai e minha mãe. E a discussão, meu irmão, não era normal. Quando a gente era do mundo, eu e minha esposa também, discussão, quando vem na minha cabeça, não era normal, meu irmão. Era. Um dia vai ser o testemunho, vai chegar esse dia. Era loucura, era facada e tudo mais. Mas fica por outro dia, né, Camila? Então, quando a gente fala de discussão, tem que entender o que está na cabeça das pessoas. Agora, se o conceito de discussão é divergência de ideias, é você estar tendo conflito de opiniões ali e você discordar nesse sentido, amém, é de Deus. Todo mundo discorda, meu É irmão. São normal. duas cabeças diferentes. Conceito de discordar é Normal, normal. normal. Inclusive, é bom que tenha discordância para ver quem é aprovado entre vocês, tá? Isso. Qual o sentido, pastor, de ser aprovado? Quem pede perdão primeiro? Ah, entendi. Quem pede desculpa primeiro? Quem cede primeiro? Porque não tem saída, tem que ceder. No casamento não tem saída. Novamente, como amor, como perdão, Tem que pedir não tem perdão. saída. Se não pedir Tem que perdão, ceder. se não pedir desculpa, tem que pedir perdão. Tem. Agora, o pedir desculpa, cada ser humano funciona de um jeito. Por exemplo, a minha esposa, ela me pede desculpa servindo. Minha esposa serve muita gente, ela ama servir a gente, né?
Então, quando a gente tá meio chateado com alguma coisa assim, a gente pode estar brigado do jeito que for, meu irmão. Chateado, eu fiz alguma coisa que chateou ela, eu saí sem avisar, não deixei carro, deixei ela sozinha e tal. Sei lá, aconteceu alguma coisa, ela ficou super chateada. Ela vem lá com a comida no prato e serve. Só que a forma de servir é diferente. Quando tá pedindo desculpa, quando é ela que tá errada, a forma de servir é diferente. Ó, é a sua comida preferida, olha, tem a sobremesa e tal. Então, não é necessariamente o falar, me desculpa, o falar, me perdoa. Não é necessariamente o falar. Até porque depois que inventaram a desculpa, é motivo pro ser humano errar o tempo inteiro. Isso. Aí erre desculpa, erre desculpa. Então tem gente que fala desculpa, mas não se arrependeu daquilo. Se arrependeu do Então, eu tô coração. falando desculpa no sentido mais genuíno da coisa. De você sentir mesmo que errou, se arrependeu e não quer que aquilo aconteça novamente. E isso, pra gente, é inegociável. É, Pra um cristão, pra um casal, é é inegociável. inegociável. Tem que ceder, Michel. Tem que ceder. Eu aprendi dentro de casa que sou eu quem cedo primeiro. Né? Na medida do possível, sou eu quem cedo primeiro. Sou eu quem Amém. toma a decisão de ceder. Em todo momento. É. Eu vou ser bem sincero, eu tô aprendendo. Aprendendo. Amém. Aprendendo. CD primeiro. Agora eu tô aprendendo. Era difícil acender um pouquinho. Agora eu tô aprendendo. Deus me cobrou. É, pensa que nós somos o provedor da casa, né? Nós somos o provedor do lar. E nós somos o provedor em todos os sentidos que você imaginar. Por exemplo, nós temos que prover amor para nossa casa. Nós temos que prover alegria para nossa casa. Paz. Paz para nossa casa. A gente tem que prover tudo isso. Por exemplo, quando você reclama, não tem amor na minha casa, é o marido, meu irmão, que tem que prover amor para dentro de casa. Não, minha casa tá sem alegria. É o marido que tem que prover alegria. A mulher, ela cuida e multiplica daquilo que você provê. Então, se tá faltando dentro da sua casa, é você, meu irmão, que tem que prover para lá. Prover. Então, quando o marido reclama, não tem sentimento. Você tá plantando? Você tá provendo sentimento pra dentro de casa? Porque é papel do homem prover. A mulher cuida e multiplica, mas quem provê é o homem. É por isso que eu sou o primeiro a ceder. Pelo menos eu tomei essa decisão no meu coração, né? Porque eu tô provendo isso. Logo, quando for do lado dela, ela vai ceder com muita facilidade também. Entendeu? Sim. Então eu vou prover aquilo que ela vai cuidar e multiplicar. Então, facilmente vai acontecer na nossa casa um dos dois cederem, entendeu? Isso. Perfeito, pastor. Pastor, outra coisa também importante. Qual a melhor forma de resolver o conflito dentro, sem ferir o cônjuge, aquela coisa? Qual a melhor forma de resolver? A melhor forma é conversando. Sim, Porém, colocar um parênteses aqui, sim, a comunicação é a melhor forma, tá? Tem que ter comunicação. O casal que não tem comunicação vai ficar complicado. sim, Mas, você já tentou conversar com alguém que não quer conversa? sim. É Pessoa, difícil, meu pessoa irmão. não fala nada. Não escuta, não resolve. Às vezes até piora. Porque você estava disposto a negociar, você estava disposto a ceder, queria conversar, mas o outro lado está completamente fechado. Aí você vai forçar a conversa, porque você. Não, tem que resolver conversando. Então você vai forçar a conversa. Só que você vai sair dessa conversa que você queria pior. Porque a pessoa não queria, a pessoa tava fechada, a pessoa tava totalmente bloqueada, e você Você, sai, eu queria conversar, eu queria resolver, você, você sai mais chateado você se ainda. sente frustrado. É por isso do espaço que eu comentei no ponto anterior. É necessário. A conversa é o que resolve, a comunicação é o que resolve. Mas até a comunicação tem que ser no tempo certo. Se Sim. não tem abertura, calma, respira um pouquinho, vai fazer outra coisa, depois você volta. Mas a comunicação, com certeza, é o ponto principal. Bom, sim, pastor. Agora, como o perdão deve ser praticado dentro do lar? De todas as formas que você imaginar. Todas. Todas. Todas as O formas. perdão. Uma base O perdão, bíblica. pra mim, Tem? Jesus, o meu padrão de perdão é o de Jesus. E é o de Estevão, que eu comentei hoje pela manhã, inclusive, né? O padrão de perdão pra mim é aquele quando a pessoa nem se arrependeu e você vai lá e pede perdão pra ela. Ah, sim. Entendi. Meu irmão, eu não quero saber se a pessoa se arrependeu. Não quero saber se do lado dela se arrependeu. Eu me arrependi. Então eu peço perdão. Se eu ficar dependendo da outra pessoa, pode ser que a outra pessoa fique dependendo de mim. Isso. E os dois não entram em acordo nunca. De novo, um tem que ceder. Então o perdão precisa ser estabelecido como regra básica de convivência. Isso, nós estamos falando de casamento, mas pode levar pra vida, meu irmão. Sim. Mas agora o questionamento, o que fazer quando os dois não querem ceder? Dá uma coça, né? Ai, Jesus. Isso acontece muito no calor do momento. Sim. Mas, Michel, cá entre nós. A sua esposa, você escolheu ela.
Você escolheu ela. Sim. Ela não caiu do céu. Não. Você escolheu a sua esposa. A sua esposa escolheu você. Então, em algum momento, você vai acalmar, respirar. Eu costumo falar nada melhor que uma noite de sono, meu irmão. Vai dormir, vai descansar. Amanhã você conversa. Meu pastor Porque, falava isso. meu irmão, Às vezes às vezes ele é aperreado o que vai fazer amanhã, o que vai pagar, aluguel tá faltando, alguma coisa assim. Ele fala assim, eu vou dormir. vai descansar, meu Eu falo, irmão. como que dorme assim? Como que dorme assim? O filho de Deus, ele deita e logo adormece. É, A noite de sono é muito boa. Por sim, quê? Porque às vezes a gente tá muito chateado e no calor do momento realmente é difícil. Mas não tem como. Você escolheu aquela pessoa. Então amanhã você já vai estar mais calmo. Você pode estar com o coração duro ainda ali, mas já vai estar mais calmo, respirando. Não tem como. Se você escolheu aquela pessoa e você lembra o porquê escolheu ela, não tem como. Você vai acabar cedendo. sim. Amém. Agora, pastor, o propósito familiar. Propósito familiar. É, qual é a missão de um casal cristão diante da sociedade e na igreja? É uma pergunta profunda, né? É. Uma pergunta muito legal. O papel individual é a pregação. O ID é para todo mundo. O ID é para todo mundo, certo? ID pregar o evangelho. É para todo cristão, para todo crente genuíno em Cristo Jesus. É chamado para pregar o evangelho. Quando a gente estabelece isso para a família, a gente potencializa isso. A gente é como se a gente, sabe, eu tô tentando pensar num exemplo aqui, mas sabe quando você junta os poderes e fica mais Sim, poderoso ainda? É tipo isso. Meu irmão, eu junto o poder que Deus me entregou, junto com ela, com os meus filhos, e a gente é uma potência para o mundo. potência. Então a gente alcança mais pessoas, a gente alcança mais vidas, a mensagem do evangelho vai mais longe. Quando tá todo mundo na mesma fiação, debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo propósito, mesmo chamado, é um estrago no inferno. A família tradicional, bíblica, estabelecida pelo Senhor, é a maior potência que o ser humano tem. É a família. Sim, meu pastor. Ótimo, perfeito. Como educar Tem os muita ainda aí? filhos? Como educar os Tem muita filhos? pergunta ainda. Oxi, pode ficar, tem 100. Hoje eu fiquei o dia todo no trabalho aqui só. Tá certo. Como Agora, educar os filhos dentro do caminho cristão nesses tempos tão difíceis? a Bíblia diz assim, ó, ensina o seu filho, ensina o menino no caminho em que deve andar. No caminho. Sim, Ensinar o caminho e ensinar no caminho são duas coisas diferentes. Ensinar o caminho é você apontar, olha, filho, faça isso, faça aquilo. Ó, filho, você tem que orar. Filho, você tem que ler a Bíblia. Filho, você tem que jejuar. Ensinar o caminho é você falar para ele o que tem que fazer. Ensinar no caminho é você dar a mão para ele e ir junto com ele, e fazer junto com ele, estabelecer alguns princípios junto com ele. você ser o exemplo, então. Exatamente. Você ser o exemplo. Quando a gente é casado e tem filho, a gente precisa tomar muito cuidado com os assuntos que a gente fala, com como a Isso, gente trata um ao outro, porque isso fala muito mais do que qualquer pregação. isso é Do que verdade. adianta a gente ler um texto de manhã com os nossos filhos e de noite tá quebrando um pau dentro de casa? Então não Exato. pode. Então a melhor forma de criar os filhos é dando exemplo para eles, é sendo exemplo para eles, é caminhando junto com eles. O casal, ele deve priorizar o ministério ou a família? Ou há um equilíbrio? Há um equilíbrio. Porém, quem não governa bem sua casa não governa bem lugar nenhum. Então, o marido, por exemplo, tem mais um peso para ele. Ele tem que governar bem sua casa, ele tem que liderar bem sua casa. Se não lidera bem sua casa, quer liderar a igreja? É. Tem que liderar bem sua casa, meu irmão. Tem que governar bem sua casa. A sua casa é importantíssima, é mais importante. Se a sua casa está em ordem, a chance das coisas ficarem em ordem lá fora também é grandiosa, é absurda, assim. Então, cuide da sua casa. Cuide mesmo. Priorize a sua casa. Porém, a gente sabe que nós temos que amar a Deus acima de tudo e de todos. Sim. De tudo e de todos. Tudo e de todos, inclusive nosso cônjuge. A gente tem que amar Deus mais do que amar ele. Se o seu cônjuge não quer ser salvo, meu irmão, seja salvo você. Amém. Então a gente tem que amar Deus mais do que o nosso cônjuge, inclusive. E isso não é demérito, pelo contrário. Quando a gente corre em direção a Deus, se os dois estão correndo em direção a Deus, os dois se aproximam. Já viu aquela Sim. piramidezinha? Os dois indo em direção a Deus e os dois se aproximando Se ainda mais. aproximou. É nesse sentido. Então, precisa mesmo, Michel, mesmo amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, a intimidade física também
reflete no mundo espiritual? E tem alguma base bíblica dentro de um casal? A a intimidade intimidade. física. Olha, sem sexo não tem casamento. Pra ser o mais direto possível, sem sexo não tem casamento. Inclusive, e você pode me ajudar de novo, que você é um cara intelectual. Aprendendo. Se você não tem sexo, você pode anular o casamento. Sim, Por direito, inclusive. por direito. Porque o que constitui o casamento, de fato, é o sexo. Se o seu casamento não tem sexo, não tem intimidade, não tem contato físico, alguma coisa de errado tem aí. Tem alguma base bíblica? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele mandou multiplicar. Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. A primeira ordem do Senhor para eles é Casei vocês multiplicar. para encher a terra. Exatamente. Então Eu tô fazendo isso, hein? tem que Mas ter um parei, monte. parei. Parou já? 3 tá bom, né? Vou fazer 12. Que isso? Um Brincadeira, colégio apostólico? Brincadeira. Um máximo. Pastor, como as redes sociais afetam hoje o casamento nos dias de hoje? Boa. Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Como eu comentei no início do podcast, a gente vê muita coisa na internet. Eu, por exemplo, filtrei tudo que eu consumo, em todos os meios de comunicação, TV, tudo que você imaginar, eu filtrei. Porque a gente começa a olhar para os outros e achar que aquilo ali é o padrão legal. Mas na sua vida não funciona bem assim. No seu dia a dia não funciona bem assim. Então, o marido pode olhar para a internet e ver uma mulher que se veste diferente e tal. Não, aquilo ali, aí quer colocar a mulher para se vestir daquela mesma maneira. Meu irmão, não vai funcionar. São pessoas diferentes, são mundos diferentes. Ou então você olha para uma mulher e fala: nossa, que mulher bem vestida, que mulher bem maquiada. Mas você nem investe na sua mulher, meu irmão. Entendeu? Então, a rede social, ela pode ser um perigo para ambos os lados. Então, tem que filtrar. Uma das coisas que a gente estabeleceu aqui em casa é que, por exemplo, ninguém tem senha. Não tem rede social minha que ela não olhe, ou senha no celular. Meu celular é aberto. Inclusive, às vezes a gente troca. Eu preciso do celular dela, que a câmera é melhor, fica aqui comigo, ela fica com o meu lá. Então não tem senha. Ela sabe as mensagens, quem manda, quem não manda, é a mesma coisa comigo. Então não tem nenhum tipo de bloqueio ou senha ou algo do tipo. Não tem essa de tem que respeitar a minha privacidade. Vigia, varão, vigia, em nome de Casou Jesus. pra quê, né? Tira essa senha do celular em nome de Jesus, repreende o inimigo que tá tentando minar a sua casa, porque não tem que ter isso não. Pode Tem não. que ter confiança 100%. Uma das coisas que a gente perde na queda é a confiança. Uma das coisas que a gente perde um no outro é a confiança na queda. Isso, na queda perde a confiança. No meu celular tem senha, mas minha esposa sabe. Amém. Amém. Sem dificuldade. Glória Né? a Deus, senão a gente já repreendia aqui. Sai! Tem que saber, tem que saber. Não é só do celular não, tá? Não. É a senha do banco, é a senha do... É tudo. Pra mim é tudo, meu irmão. A não ser, por exemplo, no casamento sempre tem aquele que, por exemplo, administra melhor o dinheiro. Então é aquele que cuida das finanças. Tudo certo, tá tudo bem. Agora, não pode ter senha no sentido de bloquear a pessoa a ter acesso. Eu não posso saber quanto que eu tenho na conta. Não, meu irmão. A conta é dos dois. O dinheiro é dos dois. É tudo dos dois. Tem que ser. Eu vou começar a criar problema pro pessoal aí, né? Unificado não, mas tem que ser unificado. Quando o pessoal entender isso, ser unificado. Não, você tem o seu salário, eu tenho o meu. Tem não, meu irmão. Nós temos um salário. O salário nós temos junto, dinheiro, um recurso. Isso mesmo. É uma coisa só. Pra poder. Eu também penso assim, com certeza. Não tenho sombra de dúvida nisso. Pastor, um conselho que você daria para um casal que está na beira da separação? Busque Jesus. Busque Jesus. Cara, eu e minha esposa, a gente vivia de uma forma que era muito complicada assim mesmo. A gente, sem Jesus, né? Sem Jesus, a gente separou várias vezes, a gente brigava mesmo, assim, de pancada. Era loucura, Michel, era só Jesus na causa. É por isso que quando eu lembro, meu Jesus... Mas depois que Jesus entrou, as coisas começaram a mudar. A mentalidade começou a mudar. A busca por Jesus fez com que a gente se aproximasse. Esse sentimento de querer estar na rua, de querer estar buscando as coisas lá fora, acaba, some. Sabe, quando eu era do mundo, e aí pode ter alguém que se identifica, quando eu era do mundo, eu não queria ficar em casa, meu irmão. Porque em casa era loucura.
Então eu não queria ir pra casa. Eu ficava em qualquer lugar, na rua, qualquer lugar, mas não queria ir pra casa. Hoje em dia, pra me tirar de casa, meu irmão, você tem que amarrar eu e puxar, porque eu não gosto de sair. Eu É, sou extremamente caseiro, ao ponto de incomodar, inclusive. Tem hora que ela fala, não, você tá criando raízes aí dentro? Vamos sair. Mas foi Jesus, pô. Só foi Jesus. Não Jesus. tem outra saída. A gente tem que buscar Jesus. Por exemplo, ó, se você sente que a sua esposa está se afastando de você, faça um propósito onde os dois buscam mais Jesus. Porque às vezes você tá forçando entre um buscar o outro e não tá dando certo. Um tentar, não tá dando certo, porque vocês já estão com um pouco de bloqueio, de resquício ali, de algumas coisinhas ruins, beleza. Experimenta os dois fazer um propósito e os dois buscarem a Deus. Os dois Jesus. buscarem Jesus. Não tem erro, meu irmão. Tem não. É certeza que Deus reestabelece o sentimento, a paixão, o amor no meio do casamento. Sim. Tem que buscar Jesus. Então, a pessoa está quase na beira da separação. Jesus. Busque Jesus Jesus. é a sua solução. E busque Jesus, eu tô falando literalmente falando, tá? Sim. Vá orar, vá jejuar. Porque se a gente Sim. tá falando de um casal cristão que tá tendo problemas no casamento, é literalmente buscar Jesus na forma mais pura. Vá ter momentos com Jesus. Se você tem, tenha mais. Dobre. Busque Jesus como você nunca buscou. Comece a correr, meu irmão, em direção a Jesus como você nunca correu na vida. Isso. Se os dois fizerem isso, já já tá tudo restabelecido. Pastor, a última pergunta, última pergunta. Ah, O tempo já foi, já até passamos 6 minutos já que isso, do cara? tempo já. Bom, o, o que você pode dizer para esses jovens que estão diante desse ato, que vão se casar, que vão formar uma vida, vão preparar? O que você tem a dizer, jovens cristãos? Tá. Primeira coisa, conheça com quem você vai casar. Sim. Mas conheça os mínimos detalhes, para que não seja uma surpresa depois do casamento. Conheça mesmo como a pessoa pensa sobre as finanças, como a pessoa pensa sobre o pai, como a pessoa pensa sobre os irmãos, como a pessoa pensa sobre os amigos, como a pessoa trata as coisas terrenas, como a pessoa trata as coisas de Deus, como a pessoa é na igreja, como a pessoa serve no trabalho, a educação que ela tem. Cara, busque saber tudo sobre a pessoa. Tudo mesmo, assim. O mínimo de detalhe que você puder extrair, extraia. Para que não seja surpresa no casamento. Para que no casamento não tenha aquilo, não sabia que você era assim. Eu não sabia que você era assado. Surpresa! Descobriu. Pareceu. Então, busque saber o máximo de coisas que você conseguir sobre aquela pessoa. Primeira coisa. A segunda é vá com o coração aberto, porque você não é igual à pessoa que você vai casar. A gente tem que ter uma flexibilidade, Michel, muito grande no casamento. São duas pessoas que pensam diferente, tiveram criações diferentes, culturas diferentes, tratamentos diferentes, vieram de um leito familiar diferente, onde para um briga era normal, para o outro o silêncio na casa era o que reinava. Imagina essas duas pessoas juntas, meu irmão. Um quer silêncio, o outro quer barulho. Um fala gritando, o outro para falar é um trabalho danado. Então, são pessoas diferentes. Então, seja flexível. Tente entender o lado do outro, como o outro foi criado. É por isso que é importante você saber, né, de onde ele veio e tal. Mas não no sentido de afastar, mas no sentido de você conseguir se adaptar àquela pessoa, se você a ama, se você a deseja e tal, para que você consiga se adaptar, ajudar, auxiliar, para que os dois tenham o máximo de contato possível, o máximo de sentimento, de compatibilidade possível, entendeu? Então, se eu puder dar um conselho, se conheçam mesmo, em todas as esferas que você Nos puder, mínimos nos mínimos detalhes. detalhes. Muito importante. Gente, ó, nós já estamos já finalizando esse episódio a respeito do casamento. Nosso pastor, Deus continue abençoando. Amém. Hoje, Que isso, o cara veio com uma metralhadora, hein, hoje, Emanuel? hoje ele falou, pode vir que eu tô com tudo hoje. É verdade, é verdade. Pode vir que eu tô com tudo hoje. Cara, eu vou fazer, né, 15 anos com a minha esposa agora, em janeiro a gente faz 15 anos. E, modéstia à parte, nós passamos por poucas e boas, em todos os sentidos que você imaginar. Antes de ser cristão e depois sendo cristão, né? Então a gente passou por muita coisa. Então, as coisas que eu tô falando aqui não são teoria. São Não são práticas, né? coisas que eu imagino. Não, são coisas que eu apliquei no meu dia a dia. Coisas que eu fiz na prática e que deu certo. Entendeu? E meu casamento hoje compara. Quem me conhece, é só perguntar pra quem me conhece no passado, meu irmão. Quem conhece a gente no passado vai falar pra você, meu irmão, esses dois aí
Não é fácil não, mas é por isso que eu tô falando com muita propriedade. Falei pra você, pergunte o que você quiser, porque eu sei o casamento que nós tínhamos e o casamento que nós temos hoje depois de Glória a Jesus Deus e por isso. estabelecer os padrões bíblicos, né, Não, de forma correta. isso é muito bom, isso é bom porque você consegue diferenciar, né? O mundo e o casamento cristão. Gente, estamos chegando mais no fim do podcast, mas eu vou passar aqui para o pastor está fazendo os agradecimentos, Amém. falando das pessoas que estão, dos patrocinadores. Bom, Amém. Amém. Bom, eu quero começar agradecendo o Emanuel, que tá aqui na técnica do programa. Emanuel, inclusive na hora que o grilo começou a fazer barulho aqui, eu vou te agradecer, que é pra ficar claro que é você quem tem que trabalhar aí pra fazer esse bendito cujo parar. Mas brincadeiras à parte, Emanuel, Deus te abençoe, meu filho. Você é uma bênção de Deus, que Deus continue te abençoando, te guiando, que você continue aí crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado por toda a ajuda, tá bom? Queria agradecer também minha esposa, Diaconisa Camila, que me atura há 14 anos. Eu acho que é um privilégio para ela ser casada comigo. é a pessoa de verdade que fez a nossa casa ser o que é hoje. Minha casa, quando eu falo minha casa, é em todos os sentidos, eu, meus filhos, né, e a casa. Eu amo ela, né, e a gente pretende renovar os votos logo, em janeiro, 15 eita anos. glória. Ah, a gente vai parar o Brasil, meu irmão. Eu te amo, Deus te abençoe, que a gente continue juntos aí até a volta do Senhor Jesus, como a gente falou lá no dia dos votos, né? Até a volta do Senhor Jesus estaremos juntos. E se você quiser Também, agradecer. com certeza, tem que agradecer a primeira dama, a moça mais linda do mundo. Pensa, a minha princesa, né? Minha princesa. Hum, Deus continue abençoando ela. Ela tem me ajudado muito, irmão, muito na obra do Senhor, tem me ajudado no meu ministério, minha vida. Ela, ela tem acrescentado muito na minha vida, muito na minha vida. eu E eu creio. espero também que seja um privilégio, né, ter casado comigo também, né? Porque ela é um privilégio para mim. E que Deus continue abençoando ela. E outra coisa que eu acho muito interessante, pastor, ela tem evoluído de uma maneira extraordinária. Glória a Não Deus. só Glória a Deus. dentro do reino cristão, né, mas dentro do nosso relacionamento tem evoluído. Deus tem usado ela de uma maneira Glória a poderosa, Deus. extraordinária. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu queria começar agradecendo ao meu irmão Rogério, da Arpol. O irmão Rogério, ele dispensa comentários, dispensa apresentações. A Isso é Arpol, meu verdade. irmão, é conhecida aí no Brasil, né? Então, Fora do Brasil. não, a Arpol é diferente, meu irmão. Você chegou em Portugal ali, a Arpol é ponto de referência em todos os lugares. A gente faz compra no Mercado Livre, essas coisas. Ah, é na onde? É perto da Arpol. Ah, eu sei onde é a Arpol. A Arpol, meu irmão, é conhecido em todo lugar. Mas é nosso parceiro, patrocinador aqui do podcast também, irmão em Cristo Jesus, irmão Rogério. Então ligue lá, chame, segue lá na rede social, o irmão Rogério também. Tem o projeto do Caminho Comum também, que está patrocinando e ajudando aqui na construção do estúdio, comprando alguns equipamentos técnicos aqui pra gente. Caminho Comum é uma plataforma de cursos, né, que a gente auxilia aí pessoas a se desenvolverem no seu ministério, pessoas que querem evoluir para dar uma saudação, para fazer uma pregação, para escrever um esboço, para ler o texto original em hebraico, para aprender sobre Jesus Cristo. Então, a gente ajuda essas pessoas para servirem na sua igreja com muita excelência, né? O projeto Caminho Comum visa te ajudar a servir na sua igreja aí com muita qualidade, com muita excelência. Chama a gente lá no Instagram, no WhatsApp pra gente falar mais sobre isso, tá? E nós temos também o nosso irmão Boba, Pai e Filho Tour. Meu irmão, Michel, se você quiser fazer um passeio, inclusive eu acho que nós deveríamos, o Eclésia Podcast, fazer um passeio lá com o Pai e Filho Tour, Sim. passeio de lancha, aquele passeio para as piscinas naturais. Oh, Meu coisa irmão, boa. o Boba é um cara de Deus, irmão em Cristo Jesus, lá da igreja. Um cara com a atenção, com tratamento assim, fora de série, fora de nível. Inclusive agora ele tá blogueiro, né? Agora é Fala Meus Tour. Segue ele lá, pai e filho. Você vai ver todo dia, ele fala meus tours, eu tô aqui mais uma vez, tal, virou blogueiro agora, ele tá chique. Mas é uma bênção, faça seu orçamento lá, fala que você viu aqui com o pastor Michel, com o pastor Bismarck aqui na Eclésia Podcast. Ele vai fazer um precinho bem bacana pra você também, pra você poder sair com a sua família e se divertir. É um parceiro nosso, patrocinador aqui do podcast também. Amém? Deus abençoe. E também tem as nossas redes sociais. Isso mesmo. PR Bismarck Santos. PB, Michel Gonçalves.
o OF, né? Que é oficial. Então siga lá e vai ser abençoado. Nós estamos postando os vídeos. A maioria dos vídeos que eu posto é questão de conteúdo de mensagem. A maioria dos vídeos que eu Amém. posto. Amém. A gente está produzindo os conteúdos lá também agora, né? E tem o Eclésia Podcast também, segue no Instagram, segue lá no YouTube também, que a gente está liberando bastante episódio. Acabamos de liberar também um episódio onde a gente entrevistou o prefeito prefeito aqui de Prefeito Japaratinga, dela, né, uma Michel? benção. Então, segue lá no YouTube, no Instagram, começa a seguir que a gente está crescendo aí devagarzinho e o nome de Deus está sendo glorificado através da nossa Amém. vida. Glória a Amém? Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria louvar a Deus para você que ficou até agora, que nos acompanhou até esse momento. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Fica com Deus. A paz do Senhor.